tarde. Estamos aqui com o professor Alex Ratz, nosso convidado, para falarmos da historiadora Beatriz Nascimento. Eu, antes de iniciar a conversa, vou apresentar a vocês o professor Alex. Alex Ratz é mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo e doutor em Antropologia Social pela mesma instituição, com estágio pós-doutoral em Geografia na Universidade Federal do Ceará. Professor na Universidade Federal de Goiás, nos cursos de graduação e pós-graduação em Geografia e de pós-graduação em Antropologia. Coordena também o Laboratório de Estudos de Gênero Étnico-Raciais e Espacialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Publicou Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, em coautoria com Flávia Rios, e organizou Todas as Distâncias, Poemas, Aforismos, Ensaios de Beatriz Nascimento, com Betânia Nascimento Freitas Gomes. Também acabou de ser lançada Uma História Feita por Mãos Negras, e que tem uma coletânea de textos que foram organizados pelo professor Alex Ratz também. Podia começar falando um pouco desse livro, e os textos que aqui estão, eles são os mesmos do Eu Sou Atlântica? Boa tarde, né? Quero muito agradecer essa construção desse momento de poder falar para esse podcast sobre Beatriz Nascimento. Esse terceiro livro que eu fiz, né, a respeito de Beatriz Nascimento, 2 sozinho e um outro com Betânia Gomes, a filha dela, eles têm propósitos distintos. Então, no primeiro, eu republiquei 8 artigos sobre a questão do racismo, da ciência, mulher negra e quilombos. São basicamente todos esses estão nesse novo livro, mas tem mais artigos sobre quilombos, porque ela tinha um projeto de pesquisa que ela não concluiu, né, que era relativo ao mestrado, mas que ela fez alguns textos para a especialização, para o mestrado. Então, tentei recuperar o máximo de textos possíveis do projeto de pesquisa, para trazer aí, sim, a ideia de uma pesquisa naquele momento, como ela pensava, onde ela fez recortes, onde ela redefiniu, onde ela não conseguiu, né, continuar, e o que ela conseguiu publicar ao longo de quase 10 anos, assim, né? Então, ela começa o projeto de pesquisa em 78, e em 87 ela ainda está publicando a respeito do projeto de pesquisa e trazendo reflexões muito importantes que são importantes até hoje para a questão dos quilombos, né? Os quilombos africanos, essa diáspora Congo-Angola-Brasil, os quilombos coloniais, os quilombos da literatura, os quilombos para o movimento negro. Então, eu tentei recuperar o projeto de pesquisa. Então, foi um tratamento de textos. A diferença é o que eu pude, eu pensei que era uma nova imersão no acervo, nos textos. Eu li parte do que Beatriz leu, dos historiadores que ela leu sobre quilombos. Fui atrás de algumas hipóteses que eles levantaram, que ela levantou. Só tem um texto inédito chamado Quilombo com K, mas onde tem as noções de transatlanticidade e transmigração que ela propôs ali no final dos anos 80, né? Então, com textos não tem essa novidade, mas eu fazer das notas, né? Eu pesquisar, né? Eu voltar nesse material dela, das fontes dela, porque alguns textos eles estavam assim com as fontes um pouco soltas. Sim, eu quis me preocupar muito também em dizer que órgãos ela escreveu, a circularidade que ela teve, né? Ela já aparece como uma mulher negra que publica muito entre 74 e 77, né? Basicamente, às vezes, só ela de mulher, só ela de pessoa negra, às vezes Muniz Sodré está junto, porque eu queria também saber quem era essa intelectual ativista, né, que aparece em 77 com muita força, mas ela já vinha de antes, assim, com várias resenhas, com a questão sobre mulher negra, ela já vinha
de fato produzindo muito para isso, né? A Beatriz, ela era também uma poeta, Sim. que a gente vê muito forte no documentário Ori, né? Como ela tem uma facilidade de, não sei, metafórica, né? Eu diria simplificadamente, quando ela fala que a África é uma Atlântida para o Brasil, no sentido de um continente submergido. Eu não sei, acho que se coaduna, claro, o papel da ativista, o papel da historiadora, com o papel da poeta e da palavra. Como você vê essa junção? Eu, quando encontrei os poemas no acervo, eu acho que eu fiz, antes de publicar o Atlântico, umas 2 ou 3 viagens ao Rio para mexer no acervo, e no acervo também, sem usar fazer arte, como está o acervo do filme. Quando eu vi a quantidade de poemas, que eram mais de 200, eu falei assim, bom, tem algo muito bom aqui, mas eu escolhi um ou outro porque ela publicou um poema em vida no jornal da Minu, um poema muito bonito, realmente muito metafórico, sobre os zumbis palmares, não tem a palavra negro, não tem a palavra zumbi, não tem a palavra quilombo, chama Urgência, a Potência Z. Tem um outro também, Urgência 2. E aí eu publiquei 3 ou 4 poemas no livro, falei assim, isso aqui tem muito mais. Aí quando Betânia voltou para o Brasil, nós nos encontramos e resolvemos fazer. Mas num texto que ela fez para uma disciplina da Janice Caiafa, na UFRJ, né, na ECO, ela diz que ela se dedicou nos anos 80 à escrita poética, foi um enveredamento mesmo, e que era muito difícil naquele momento que ela estava tentando mestrado, né, voltar para a escrita acadêmica, ocidentalizada, eurocêntrica. Então, era uma questão política também, era uma questão de veiculação de ideias, sim, mas né, de se tornar poeta, sim, mas também de, como ela faz em Uri, ela expressa as ideias dela com aquela linguagem, né, com um trabalho poético, né, que é a palavra lapidada, né. E tem poemas em prosa e poemas que alguns eu já sabia, mas só agora que eu estou fazendo muito trabalho, eu identifiquei que eles foram para Uri. Então, assim, um poema que ela escreveu em Lisboa, entendeu? Nesse trânsito, que ela considera Lisboa uma cidade, né, dessa transatlanticidade. E aí um pedacinho foi inserido, né? Um poema para Zumbi dos Palmares, que finaliza o filme, né? Eu te vejo zumbi, eu te vejo como mulher, eu te vejo, né, a cabeça cortada e tal, porque ela tem críticas ao herói, mas ali esse herói ele é compartilhado, né, com quem está fazendo. Foi lido no ato do movimento negro no dia 20, entendeu? Assim, então, o texto, manifesto e o poema foi para Uri. E aí eu isso achei muito interessante, porque eu não tinha ainda parado para perceber que, de fato, os anos 80 para ela são os anos de trabalho. E aí, com muito cuidado, eu tenho feito, né, justaposições e não comparações entre ela e Audre Lorde, porque está escrevendo a escrita acadêmica, fala eu filha, eu mãe, eu, não é? Como Audre Lorde fala, Beatriz, meu marido africano, né? Meu primeiro marido é um preto africano, não sei quem, e o trabalho poético, entendeu? Né? Então, assim, claro, tem outras autoras que eu poderia mencionar, né, né, não só dos Estados Unidos como daqui, mas isso não está no trabalho da Lélia. A Lélia tem um outro trabalho com a linguagem, né? E tá na Alice Walker, por exemplo, não é? Mas do jeito que Audre Lorde coloca, assim, acho que tem uma proximidade, né, algo possível, se a gente observar um pouco assim, já que agora a gente está tendo em português esses livros sendo publicados, tal, acho que é importante observar isso. A história do Brasil, eu gostaria de dizer que uma frase do José Noé Rodrigues, que assim já tornou-se quase uma frase, uma afirmação assim geral, que a história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa
E foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. Bom, tem uma coisa que para mim é muito forte, me chama muito, é a questão que você menciona, inclusive, desse papel dela na descolonização do conhecimento. Eu acho assim, essencial essa coragem desse olhar já tão cedo na academia, né? Quando você diz, ela citando, né? Quando cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Essa virada que ela dá, do ponto de vista da reposicionamento do negro na construção, do homem e da mulher negro na construção da nação brasileira, é fantástico, muito importante. E o que você, assim, pensa sobre isso? Essa fala dela, né, que é a Conferência de Historiografia do Quilombo na USP, que o que na verdade ficou de registro é muito mais o debate do que a fala em si. É o que eu estava falando, que quando ela é convidada para fazer aquela fala, ela já tem feito 2 artigos na revista da Afroasiáticos, ela já tem feito 5 resenhas sobre escravidão, de livros a respeito de escravidão, um deles com réplica, e ela já tinha dado uma entrevista para o Caco Barcelos sobre quilombos, que ela ainda não tinha um projeto de pesquisa, quilombos na favela e no carnaval, e dado uma entrevista na revista Manchete, chamado O Negro Visto por Ele Mesmo, em 76, que ali ela já foi chamar a atenção, os militares já chamaram a atenção para ela também, dizendo que ela fazia parte de um conjunto de intelectuais que apoiava as manifestações culturais, culturalistas, os bailes black, mas também questionava a ideia de democracia racial, que era, né, um problema para os militares. Já tinha gente no Rio, antes do centenário da abolição, trabalhando com descolonização do corpo, descolonização da mente. Tem uma semana que está na internet, de 87, Semana de Descolonização, ela participou. O grupo IPCN, um dos primeiros movimentos negros, fez uma cartilha assim, Descolonizar a História, João Cândido e Zumbi dos Palmares. Então, eu penso que eles já estão saindo da descolonização como um movimento, né, que está na África, que está no mundo, mas pensando o que se pode fazer neste país, né, com todos os dilemas, com as regionalidades que a gente tem, Norte e Sul, Rio, São Paulo, né? Então, mesmo que não tenha um termo, eles trabalham muito nesse sentido de inverter esses parâmetros, né? Do escravo para o negro, né? Eduardo de Oliveira falava isso, ele era mais explícito, né? Uma ciência não para os negros, mas com os negros. Aí ele falou antropologia negra, uma história negra. Imagina se eu chegasse falando antropologia negra nos anos 70. E é quando os programas de pós estão começando, na verdade, né? Que é entrando num outro momento do aprofundamento da ciência, né? Talvez até de fronteiras também, mas, né, isso aí há também a ver. Então, porque eles estão vendo tudo isso, assim, né? A possibilidade, quase ninguém foi para o mestrado, né? Por muitas razões, né? Aí, quem foi e levou os temas? A Marlene Cunha, amiga dela, cientista social, estudou com João Batista Borges Pereira e levou a questão racial, o corpo e candomblé para mestrado em antropologia na USP. O Andrelino Campos, da Geografia, um saudoso amigo, ele levou a discussão racial da Geografia e Espaço para o mestrado de Geografia, entendeu? E a Beatriz levou para a História, mas não concluiu após, né? Então, assim, eles também respeitavam essas disciplinas que estavam se reconstituindo, né? Então, mas tinha essa movimentação toda mesmo, assim, indivíduo coletivo. A Sueli Carneiro relata que ela assistiu essa conferência em 77, ficou muito impactada, ela lembra só da roupa da Beatriz, toda dourada,
Mas ela depois tentou o mestrado e foi recusado o projeto porque era sobre o filósofo africano. Isso. E a USP não considerava filósofo. Felizmente isso mudou. Depois dos 49 anos ela fez a tese que depois ela ficou mais conhecida. Que ela trata também dessa questão do epistemicídio. A flor do velho, oh, me curou. A flor do velho. O tema do quilombo é dentro desse contexto da descolonização, muito importante no sentido de ressignificar a posição do negro na sociedade brasileira, principalmente dentro dessa perspectiva da insurgência, não o negro o escravizado, não o negro aquele que só aparece não que não tenha tido, mas a cultura de resistência, da insurgência. Eu queria que você falasse isso e também como ela ressignifica de uma maneira muito criativa e mostrando como a escola de samba, os terreiros de candomblé e a relação que ela faz com o banto, né? o lugar de encontro. Não sei se você gostaria de falar sobre isso. Sim. Ela quando formula, né, o projeto, que é Sistemas Alternativos Organizados pelos Negros dos Quilombos às Favelas, mas muda um pouco, às vezes, o título, que ela, né, estando no Rio de Janeiro, porque tem a geopolítica do conhecimento desse sujeito, Beatriz Nascimento, né? A transmigração, como ela diz, Nordeste-Sudeste, mas é de Sergipe, né, uma área negra, né, ela diz que é uma cidade cheia das suas curvas, das suas palmeiras, depois ela passa pelo subúrbio, no Rio, Zona Norte, para morar na Zona Sul, mas é Botafogo, não é longe dos morros, né? Então, assim, Beatriz traz muito essa parcialidade, né? Então, dentro dessa, né, geografia pessoal e geopolítica que ela começa a olhar para o fenômeno dos quilombos. Provavelmente, durante a graduação, ela não realmente mexeu com isso, mas ela começou a ter contato com documentação e com mapas. Ela era muito interessada na cartografia, muito. Quando ela vai para Angola, ela tem uma lista de 15 mapas, assim, né? Eu, como professor de geografia, fiquei muito feliz com isso, porque meus alunos sofrem com a quantidade de mapas históricos que eu mostro para eles e tal. E era uma coisa que não se fazia tanto, né? Tinha estudos sobre quilombos, mas era estudo sobre Palmares, basicamente, quilombos da Bahia. Algumas pessoas faziam um arrazoado, né? Assim, o Clóvis Moura, tem um historiador, acho que é Pedro Teixeira, né? Publicou até na revista de Geografia. E aí começavam a sair também os livros mais no sentido de Palmares como uma reação, né, ao sistema colonizador e tudo mais. Ela não trabalha os quilombos assim como querendo derrubar o sistema. Os quilombos são uma alternativa mesmo, são uma outra coisa, né? E o que me ocorre hoje é assim, imaginar, né, uma população transplantada à força, né, que constitui lugares. Então, essa é uma das questões, além de estar vivo, ficar vivo e viva, os descendentes africanos, é constituir lugares. Você não tem como, por quê, onde, com quem. Aí constrói, né, os quilombos, que são alguns maiores, os menores, ela vai dizer, depende da região, se são mais urbanos, ela é cuidadosa com essa, né, ela pensa muito a fuga, já é um exercício de imaginação assim, sociológica, ele está no filme, né, tem bastante subjetivo, mas ela começa a ver, pelo trabalho de campo do projeto, que ela chegou numa cidade, Carmo da Mata, em Minas, que tinha sido quilombo, o nome, mas aí quilombo também era o nome antigo calhambola de um rio, e ali era um reinado e uma irmandade de congado. Então foi ali que ela começou a ver que uma coisa está junto da outra, que está junto da outra, que está junto da outra. Eu demorei muito tempo até entrar nos congados de Goiás para perceber que, né, o congado tem a ver com o reinado, aliás, não existe correlação em outra, com a irmandade, com a igreja, né, o edifício, mas também com o terreiro de Umbanda, entendeu? Com o movimento negro. Eu já tinha, né, o olhar, né,
as lentes da Beatriz para ver isso, né, do Ori, mas isso é uma contribuição dela, assim, um entendimento bastante original. Eu não gosto de ficar dizendo se fulano foi pioneiro, não, mas é muito original, mas também tem a ver com quem ela lia, tem a ver com o Ministro André, que escreve o Terreiro da Cidade, está ali pensando o que significa este terreiro que essas mulheres fizeram, esse axé, né? Essa força vital, aí ele vai pensar isso em relação a algumas coisas do mundo greco-romano, né, e tal, arqué. Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo homens, como se reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores condições de vida, porque merecem essas melhores condições de vida, na medida em que fazem parte dessa sociedade. Ela fala no filme como se pode sobreviver dado esse estado de coisas que se sobrepõe, digamos, um estado nessa configuração que nós temos, nas condições que nós temos, supostamente democrático, mas nós sabemos que não, etc. E aí o quilombo ele entra dentro de um outro registro de organização, de apoio, de sobrevivência. Então tem uma lógica própria, né? De uma política. Brecha, como ela fala, né? De uma frincha. Brecha eu sempre achei que viesse do Ciro Flamarion Cardoso, que foi professor dela, tem assim, matéria em que ela fez com o Ciro, mas, né, não tem como confirmar isso. E esse respiro nessa construção desse lugar. Olha, no século XVIII, depois de Palmares, já há 40 anos, e da ideia de que não podia ser 5 ou 6 negros fugidos, o Conde de Assumali, em Ouro Preto, ele decreta o que chama de Código Negro. Esse Código Negro existe em vários lugares, né? Code Noir, Black Code na Louisiana, acho que no Haiti também tal. Se você fosse fugitivo, né, é um F nas costas, no caso do Brasil. No caso dos outros países, é um desenho de uma árvore, é a flor de lótus. E se fosse reincidente, o corte da orelha. Está vendo como é isso, da colonização, da colonialidade, instituir uma mesma, né, pena, né, infligir uma pena sobre os corpos da mesma forma. Né? E ela fala que ele tinha... Laura Maria Souza, eu lendo essas coisas do Conde de Assumali, que ele tinha medo de qualquer morro de Ouro Preto surgisse um quilombo, né? Porque que ia manter as pessoas, né? Assim, tal. Então, de fato, o quilombo ele é muito importante. Né? Quando a gente estuda quilombos em áreas que não são só do Nordeste, por exemplo, tem amigos que estudaram, né, no Pará, né, no Amapá, é muito interessante esses sentidos de liberdade desses lugares. Eu estudei 5 comunidades de terras compradas. Não seria quilombo. Se os brancos tinham terra compradas e eram livres, o sentido de liberdade também passava pela aquisição da terra para que os meus não fossem mais subservientes. Entendeu? E isso é bater no peito até agora, 150 anos depois. Não é? Então, esse acesso à terra, isso não existia, gente, para o africano, que é diferente para os indígenas. Entendeu? Tem uma ontologia aí, né? Uma distinção com os indígenas. Né? Pode se aproximar muito, mas nessa questão o africano não tinha nada. A questão econômica não é o grande drama, percebe? Apesar de ser um grande drama, não é o grande drama. O grande drama, justamente, é o reconhecimento da pessoa, do homem negro, que nunca foi reconhecido no Brasil. Ela já sabia, para os estudiosos estrangeiros e tal, que houve um quilombo na região de hoje Angola, que era uma instituição militar. Esses jovens, você saía do seu grupo da etnia Luba, Cuba, do Dongo, e formava esse grupo, que em geral se contrapôs aos portugueses, mas também em outros momentos estiveram colaborando. Então, eles eram o pessoal do quilombo, os Jagras e Bangalas. Ela fala muito ali no filme, né? Que é uma instituição militar. Essa instituição militar, em um certo momento, se alia com a rainha Ginga, que também, né, tem um tempo favorável aos portugueses, um outro tempo que ela se coloca contra. Né? E essas línguas todas circulam no Brasil, elas são muito fortes. Não é só uma questão de léxico, é uma questão de... Né, tem algumas coisas da sintaxe e tal.
A gente tem muita coisa do Quimbundo, né? E do Kikongo, que é a lenda do Reino do Congo. E esse sentido bélico talvez não tenha se transplantado. Ela é muito cuidadosa. Depois, anos depois, do Kabengele Munanga, vamos dizer que se teve um quilombo que pode ser aproximado do quilombo africano é Palmares, mais nenhum, entendeu? Porque Palmares teve realmente a coisa bélica, 30 expedições contrárias, e eles tinham sistemas de defesa, paliçadas, estrepes e tal. Não que outros não tivessem. Há um quilombo que é o quilombo do Buraco do Tatu, para Salvador. O capitão maior que foi destruir o quilombo fez a planta. Então, ele mostrou o quilombo falso, as casas, os estrepes, os córregos, onde armazenava comida, onde morava a feiticeira. Sabe? Eu dou aula com isso. É mudar, não é uma aula sobre o escravo, entendeu? É uma aula sobre o negro. Tá, ele é escravo, ele é um fugitivo, então é o estatuto jurídico daquele sujeito, né, é esse. Mas ao respirar, aquelas 200 pessoas durante 20 anos constituir aquele lugar, elas fizeram algo, né, que tem uma distinção em relação àquilo que não era para acontecer. Aquilo não era para acontecer, porque o sistema ele é moderno, né, colonial, atrasado, porque a escravidão é uma coisa atrasada, ele não é só moderno colonial, ele é moderno colonial atrasado, né, mas o quilombo não está previsto. Entendeu? E aí ele ocorre. Acho que isso é uma coisa que instigava ela. Isso, né? Essa irrupção. E aí você dá o século XX, está lá o terreiro, né? Paf, a escola de samba, que tem assentamentos de orixá dentro dela. Assim. Entendeu? A flor do velho, oh, me curou. A flor do velho. Beatriz influenciou muito Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Ela pensava essa questão da mulher negra, como o artigo sobre Chica da Silva mostra. Como você vê essa questão da discussão dela sobre o machismo que atravessa o corpo da mulher negra na sociedade brasileira? Eu vejo com muita, assim, né, de fato ela tem uma certa antecedência, né, e né, esses dois textos, o texto em entrevista de 76, né, o texto Mulher Negra no Mercado de Trabalho, com dados, que era uma coisa que pouco se fazia. Carlos Rosenbaum está começando ali naquele momento a fazer os estudos de desigualdades, né, raciais, ele e o Nelson Silva, e a resenha, né, do filme Chica da Silva, que ela critica a representação da mulher negra e não Zezé Mota. Ficou um ruído que está até hoje por aí de que ela criticou o Zezé Mota e as duas são super amigas. Não existe isso, né? E é a partir disso, inclusive, que surge aquela expressão patrulha ideológica, né, porque o Cacá Diegues disse que estava sendo patrulhado e tal, mas logo em seguida ele procura a Lélia, a Beatriz e o José Rufino para fazer uma consultoria no outro filme. Aí, voltando, ela nesses textos, né, porque só muito depois ela vai escrever sobre a questão da mulher, mas ela tinha vontade, sabe? Mas também é aquela história que nós sabemos, não dá tempo, né, abrir todas essas frentes e percorrê-las. Ela tem um projeto sobre mulheres em quilombos, que é um projeto que tem muito a ver com esse sentido de emancipação da mulher negra, se isso existia nos quilombos, né? E então, assim, mas elas nem, inclusive, o projeto nem terminado está, né? Mas tem um parágrafo lá que eu digo para uma mim que é do Rio, trabalha com o quilombo do Rio, fala assim, ó, segue a Beatriz, pega e faz. Ela, não posso fazer, é muito pesado para mim, então, assim, né? Mas é interessante porque ela já escreve com aquela, né, vertente poética também, né, principalmente Mulher Negra, o Amor, né, 1990, é um texto que até hoje as pessoas tomam um pouco de surpresa com o texto escrito, e eu penso que ela tem texto, tem ensaios, que agora a gente ainda não fez circular muito. Ela tem um ensaio no livro de poemas, que é assim, acerca da consciência racial. Pela datilografia, pela forma dos textos, ele deve ser dos anos 70, mas não tem como comprovar. Ela está estudando na escola do subúrbio. É um texto, para mim, que tem raça, sexo e classe, assim, e espaço. E aí,
tem uma garota negra, mas essa é a menina do morro, a neguinha do morro, que ela era indisciplinada. E ela não queria ser comparada à neguinha do morro, mas sabia que ela era diferente, por ser a neguinha do subúrbio. Que as professoras eram brancas, ela falava assim, brancas como se achava que tinha que ser, tal, não sei o quê. Um dia elas duas brigam no pátio. E aí alguém chama as duas de neguinha do morro, entendeu? Colocar as duas no mesmo plano racial, de classe espacial, né? A garota sai da escola, ela fala que aquela menina é a imago dela, né? A imagem dela. E depois ela encontra a garota com um bebê no braço e grávida. E a garota fala assim para ela, Jurema o nome dela, não deixe fazer com você o que fizeram comigo. Meu, é um texto sobre mulher negra, sobre jovens negras, entendeu? Aí ela tem uma entrevista no livro do Haroldo Costa, fala crioulo que é assim, que por usar o cabelo curto, né, os meninos chamavam de cabelo de Joãozinho. Então que mais de uma vez ela teve muito temor e uma vez os meninos pararam ela, levantaram o vestido para saber se ela era menino ou menina. E esse texto é de uma mulher negra, porque está se falando do cabelo da mulher negra, entendeu? Curtinho, crespo. Então eu acho que ainda falta um pouco a gente perceber essa leitura que ela fazia da mulher negra, sabe? Não vai ser assim, o grupo feminista contra, né, criticando como ela era, fazia com toda a propriedade os homens do movimento negro, entendeu? É de outra forma que Beatriz faz. É por essa textualidade, é por essa memória, né, que ela não deixa de trazer, assim, e tal, né? Mesmo que a Lélia traga também, mas é distinto. E algumas coisas ela foi retomando aos poucos, assim, tal, entendeu? Que, por exemplo, no filme Nori só tem um pouco, né, sobre a questão da mulher, não tem muito isso, né? Mas tem outros ensaios, e nos poemas. Aí nos poemas vai aparecer as mulheres da infância, a mulher da família. Tem um poema que é para o Drummond, ela diz assim, nasci entre 3 mulheres, nasci em 3 seguranças, e fala quem foram as 3 mulheres que a pegaram, então, assim, é esse horizonte, né, desse feminismo mulherista aí dela, que eu não quero conceituar não, mas né, que é muito interessante, O cinema reproduzir, como Chica da Silva, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos, nós somos capturados. E eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta as situações do povo da América. Mas quando se diz para uma criança, e até que ela chegue na nossa idade e faça um novo movimento de mulher, de negro, não sei o quê, vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios eram, os negros eram, os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés, do que os tamoios. E essa criança depois vai estudar América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênica. A pensar todo seu xaxará, a ferida secou. Uma última pergunta que eu gostaria de fazer, assim, voltando um pouco sobre a vida dela. Ela veio, o pai pedreiro, a mãe costureira, vieram de Sergipe buscar a vida na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem mais 7 irmãos e uma família que veio para um lugar, uma casa perto da terra, dos canaviais, como ela diz, né? Essa relação com a terra é muito forte. Eu acho isso um elemento importantíssimo, né? Esse olhar para a terra, esse olhar orgânico que ela coloca no filme muito claramente, né? E depois, em 67 ou 68, ela entra para a história na UERJ, me parece. Como é que nasce essa intelectual que, num curto espaço de tempo de vida,
pode-se dizer, tem uma obra fundamental para pensarmos decolonialidade, história, a história brasileira, uma intérprete do Brasil. O que se tem, que inclusive algumas coisas estão inéditas, e eu estou trabalhando nisso, são reminiscências, né, da infância. Por exemplo, não dá para saber como foi a escola em Aracaju, não tem que eu saiba nenhuma linha sobre isso, mas ela se remete a livros, né, que tinha livros. E que observava coisas assim como a estátua do índio Serigi, né, o que dá nome a Sergipe. E ela fala assim: depois que eu notei, observei aquele índio, eu nunca mais quis saber de pessoas que não eram fortes, né? E eu fui atrás de tudo isso em Aracaju. Enquanto eu não achei o Serigi, enquanto eu não vi essas coisas e tal, porque tem um pessoal de Aracaju fazendo um trabalho bom também. E então é difícil fazer um passo a passo, assim, né, de que escolas ela estudou no ensino médio, como a gente pode traçar para a Lélia. Mas foram escolas de subúrbio, né? E como essa, né? Que acho que é uma das poucas vezes que ela diz como foi essa escola, né? Que mesmo estando no subúrbio, os professores não eram de lá, eram brancas e tal, né? Ela é muito de uma observação muito detida, né? Quase etnográfica, assim, das coisas, né? Tem um texto nele interno, que ela está no psiquiatra, ele fala para ela que tem um negro interno em você, tem um negro aí dentro, que ele é meio revoltado demais. Ele fala assim: será que não é ele que está revoltado demais? Ele cria esse personagem, né, para fazer a interação com ela. E ela diz que sai com esse negro interno pela rua. Aí vê as babás, que são todas negras, os meninos são todos brancos. O negro interno dela se choca. Aí vê que os moradores de rua são todos negros. E vai, passa por uma situação no caixa, e vai para o elevador e é mandado ir para o serviço. Então, essa observação dela, eu acho que né, faz sentido na escolha dela. Podia ser por outro curso, né, ciências sociais, mas assim, eu acho que ela atravessou tempos, né, atravessou lugares. Ela fala isso no Negro Interno, como é que ela saiu daquela cidade sinuosa, daquele mar, daquele verde, daquelas palmeiras, e foi cair numa outra toda quadriculada, né, que é a cidade dos construtores, dos pedreiros, né, e que aí elas vão, né, uma ou duas ou três dessas jovens, né, estudando, né, ser normalista, né, fazendo uma graduação e tal assim. Então, eu não sei, acho que ela, né, fala porque escolheu história, né, mas ela disse que no comecinho, de fato, ela já percebeu que não dava, né, para ser só um estudante, né, tinha que ficar, né, ligado, né. E estou fazendo meu memorial para titular agora, e eu fiz arquitetura, né? E eu digo isso, né? Que eu sempre quis, não tinha dúvida, mas quando eu vi que aquele curso era para gente bem nascida, aqueles meninos, aquelas meninas, então a gente se juntou um grupo de 5, 6 pessoas e fomos tocando nossa vida, entendeu? Do jeito que dava. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar aqueles livros, não tinha carro, nós éramos um corpinho ali meio estrela, aquele curso, né? Claro, a gente interagiu com muita gente, tudo assim. Mas foi um choque no início do curso, entendeu? Assim, né? E olha que eu vinha de uma escola, metade de uma escola pública, metade de uma escola particular, né? Com bolsa. Então, acho que ela fazer, né? E ela teve bons professores, ainda não dá para retomar, mas ela menciona um que foi um cara muito importante. Agora, não sei se eu deixei aí na nota o título dele, mas eu procuro, às vezes, não tem muita referência, sabe? Tipo assim, quem foi aquele professor, né? Além do José Honório, do Pedro Carlos, naquela de Sergipe, né? Que devem ter feito também, contribuído para ela ficar na história, né? Tentar. O José Honório, ele diz na carta para ela, né, que ela tem muito interesse em ciências sociais, em história, e já tem na prática de arquivo, né? O que não era também comum uma pessoa negra, uma jovem negra, trabalhando naquilo, né? Assim, tal. Então, ela tem um poema para os documentos. Eu mostrei para todos os meus amigos historiadores de arquivo. Eu falei, não conheço ninguém que escreveu um poema para os documentos. Ao silêncio do arquivo e ao silêncio dos documentos, entendeu?
Então ela gostava disso, desse fazer historiográfico. Não é isso que ela está criticando. O que ela está criticando é o horizonte, né, teórico-político. Né? É uma coisa difícil, porque na nossa sociedade, modernamente, se passa muito ou a mulher como um estereótipo frágil, né, que é o caso de Chica da Silva, quer dizer, onde mostra a sua própria fragilidade na agressão, né, na agressão sexual, na agressão em relação à sua classe, e se tira justamente essa força do poder feminino, essa coisa guerreira que você fala, que é o elemento feminino, entendeu? E traz sempre um estereótipo, ou da Mãe Preta, ou da Chica da Silva, quer dizer, mulheres onde a vida, a sexualidade, são coisas que ela usa simplesmente para um poder que reproduz o poder do homem, tá? Reproduz o poder não do homem o sexo homem, mas esse homem estereotipado também, esse homem também que estereotipado pelo próprio poder, pela própria dominação. Então, o importante é ver que, embora apareça nas outras ideologias, nas outras religiões, nas outras histórias, essas mulheres como crônicas, as chamadas auxiliadoras, as Marias, as Madalenas, mas de qualquer jeito ela sempre vai passar uma figura forte, uma figura de poder, uma figura, como eu estava dizendo um pouco antes para Januário, uma figura que fica ao lado, uma figura que fica atrás, e não uma figura que fica na frente. Esse é o sentido realmente do feminino. O outro é aquele que está ao seu lado. O outro é aquele que você segura, o outro que você, inclusive em termos de posição de mãos, né? Aquele que você suporta. O outro é aquele que você conduz. O outro não é aquele que você se sobrepõe. Isso é justamente a atitude, o comportamento, o ethos da mulher, de todas as mulheres no mundo inteiro. E que no contexto africano, no contexto brasileiro, nos vem, pela ideologia, pelas entidades, mostrando Oxum, todas essas mulheres, como mulheres extremamente fortes, extremamente guerreiras, como você disse, extremamente capazes de levar uma situação, fazer uma situação e mudar uma situação.